Olá, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor reine na vida de vocês. Que vocês tenham a paz que excede a todo entendimento. Hoje eu vim falar a respeito da gente focar no que é importante. E o que é importante? A nossa salvação. Jesus Cristo. Porque é Jesus Cristo que veio à terra, é Ele que é o Filho de Deus, que morreu por nós para nos reconciliar com Deus, para que a gente tenha a nossa oportunidade de salvação. Então, esse tem que ser o nosso foco. É nisso que a gente tem que alinhar os nossos pensamentos, na nossa salvação, na nossa busca de Deus, para que a gente faça conforme a vontade dele, conforme o que ele está ensinando, para que a gente não desvie nem para a direita e nem para a esquerda e acaba indo em porta larga, para a gente seguir na porta estreita, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ele é a porta estreita. Porta estreita por quê? Porque é difícil focar em Jesus Cristo, é difícil caminhar com Jesus Cristo e fazer conforme a vontade de Deus, porque tem muita coisa no meio do caminho que nos desviam. Então a gente tem que estar atento, a gente tem que estar vigilante para ver se a gente não está desviando do nosso caminho. E uma das coisas que nos faz desviar do nosso caminho, às vezes a gente querer focar demais na salvação dos outros. Às vezes a gente está fazendo, a gente acredita que está fazendo a obra de Deus, mas às vezes a gente está fazendo a nossa obra. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu foco tanto na salvação de marido, de esposa, de filho, de pai, de mãe, foco tanto que eu esqueço da minha busca pessoal. Eu foco tanto em falar para eles, gente, vamos corrigir a vida de vocês. Gente, vocês, o que vocês estão fazendo está errado, o que vocês estão falando não convém. Foco tanto em corrigi-los que eu esqueço da minha vida com Deus. Eu estou tentando lutar para que eles se salvem com as minhas palavras, com os meus ensinamentos, e não com a palavra do Senhor, e às vezes eu esqueço de levar a semente do Senhor. Mas como que eu vou fazer isso? É buscando a Deus, buscando a orientação de Deus, é focando em Deus, é me alimentando em Deus. E quando eu me alimento em Deus, eu levo a semente para os outros, mas sem força, sem violência. Porque o Espírito Santo, ele não convence através de força e violência. Ele convence com amor. Ele convence da justiça, do pecado, mas ele vem suavemente. A gente planta a semente. E o Espírito Santo faz o resto. Às vezes, o que a gente faz? A gente foca tanto, por exemplo, no filho, aquele desespero porque o filho tem que se salvar. E fala, e fala, e fala, e é uma luta. E essa luta acaba virando uma briga dentro de casa. Aí a gente quer mostrar que a gente tem razão. A gente quer brigar para mostrar a nossa razão para ele, a nossa verdade para ele. E o que a gente está fazendo com a força do nosso braço, brigando ali diariamente? Estamos afastando aquela pessoa do Senhor, porque ele olha para nós e fala: ser crente é isso? Seguir Deus é isso? É viver brigando, é viver impondo, é viver discutindo? Não. A gente planta a nossa semente com o nosso exemplo, a gente buscando ao Senhor, a gente falando suavemente das coisas do Senhor, a gente tendo um comportamento de quem teme a Deus, de quem ama ao Senhor. Isso é plantar semente para o que estão em nossa volta. Agora vamos supor, você vai ao culto, chega em casa, tudo é motivo de briga, tudo é motivo de discussão. Ainda mais hoje em dia, que está tudo tão polarizado a respeito de política, a respeito de religião. Cada um tem a sua verdade, cada um quer impor a sua verdade. E não é assim que funciona. Você pode até expor o que você acredita, o que você pensa, mas você não pode querer forçar aquela pessoa a acreditar no que você acredita, a pensar como você pensa. Quem faz a mudança de pensamento é o Espírito Santo. A gente apenas planta a palavra e segue. E através do nosso comportamento, os outros vão ver que a gente vive aquilo que a gente prega. Então a gente tem que ter mudança de comportamento. A gente planta a semente, quem rega é o Espírito Santo. Deus dá o crescimento, não é nós que damos crescimento.
Isso é Deus. Então, a gente tem que ver com o Senhor. Senhor, como eu faço? Pedir instrução a Deus mesmo. Segue pedindo instrução para Deus, porque Ele vai te orientar, Ele vai dizer como fazer. Ele vai te dar as palavras corretas no momento que você vai precisar. Sem impor nada, sem brigar. Porque Deus é amor, Ele quer que todos se salvem, mas Ele não quer forçar ninguém a ir atrás dele. Como é que alguém de amor vai forçar uma pessoa com violência a estar com ela? O amor verdadeiro deixa que a outra pessoa escolhe. Você mostra a verdade de Deus. Se a pessoa quer, quer. Se não quer, não quer. E isso não significa que a pessoa eternamente não vai querer. Pode ter no decorrer da vida dela, ela gravou aquilo que você falou, ou às vezes até esqueceu, mas em um certo momento Deus vai fazer ela lembrar, e ela vendo o teu comportamento, ela vai mudar de vida. Não com imposição, não com força e não com violência. E hoje a gente está vendo tantos sinais da volta de Jesus Cristo. É tanta coisa acontecendo, é uma coisa atrás da outra, é muitos sinais. E a gente fica assim admirado, porque as pessoas estão do nosso lado, não estão vendo, elas estão cegas. Elas não escutam, elas não entendem. E isso começa às vezes a dar agonia na gente. Eu entendo isso, nos dá agonia. Mas não adianta eu querer forçar a pessoa a entender os sinais, a compreender que Jesus Cristo está voltando. Nem todos vão perceber que Jesus Cristo está voltando. Então, ao invés de eu ficar brigando, discutindo, querendo provar para ela que eu tenho razão, de querer forçá-la a ver os sinais, eu tenho que ter uma vida com Cristo. Aí, quem sabe, a pessoa vendo os meus exemplos, ela começa a ver, nossa, essa pessoa está diferente. Essa pessoa mudou. Realmente faz sentido o que ela me falou. Por quê? Porque teve mudança de vida, melhorou a personalidade dela, melhorou o comportamento dela. O que ela faz condiz com o que fala. Porque muitos falam, mas não vivem o que falam, não vivem o que pregam. Aí como é que vai convencer o outro à salvação, se nem você mesmo vive aquilo que você está dizendo? Às vezes muitas pessoas estão falando de Cristo e pelo fato de não viverem o que Cristo diz, ela está buscando a salvação dos outros, mas ela mesma está perdida. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente viva aquilo que Ele tem para nós. Ele quer que a gente viva a palavra dEle de verdade. E você vivendo a palavra dEle, a glória dEle vai se manifestar na tua vida. E os que estão ao seu redor vão ver isso. Então, em vez de a gente ficar brigando com o mundo para verem os sinais da volta de Jesus Cristo, vamos ter uma vida com Cristo. Aí quando essa pessoa decidir ter uma vida com Cristo, aceitar Jesus Cristo, os olhos dela irão se abrir e ela vai ver também os sinais. Não adianta você falar. É perder tempo ficar falando, é perder tempo ficar discutindo. E isso só faz com que a pessoa se afaste. E tem muitos que estão se desesperando por causa dos sinais, está tão claro e as pessoas não estarem enxergando. Calma, dê tempo ao tempo, porque muitos vão demorar um pouco para enxergar, mas vão ver. Eu creio que vai vir um avivamento no Brasil, e com esse avivamento vai vir um grande arrependimento nesse povo. O povo vai enxergar as coisas de Deus. É claro que não vai ser 100% do povo, é óbvio que não, que a própria palavra nos diz que nem todos vão querer Jesus Cristo. Por mais que eles vejam que Jesus Cristo é o caminho, eles não querem. Então, mas a maioria que sentir a presença do Senhor, que for avivada, ela vai correr atrás do Senhor. Deixa isso na mão de Deus. Põe na mão do Senhor. Só seja um exemplo de vida, um exemplo de quem segue a Cristo, para quem te rodeia. E essa pessoa que está próxima de você, vendo isso, se transformando, ela vai ser semente para outro, porque ela também vai mudar, porque ela vai buscar e vai ver o quanto é bom seguir a Jesus, e ela vai acabar sendo semente para outras pessoas, e assim vai, de semente em semente, o reino de Deus vai crescendo, a palavra do Senhor vai crescendo, sem força e sem
violência. Tem uma palavra que eu quero ler aqui para vocês que está em Lucas, capítulo 21, versículo 28. Está aqui, ó. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhar para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Então, os sinais da volta de Cristo está acontecendo. Então, vamos levantar nossa cabeça, porque a nossa redenção está próxima. E o nosso Senhor já falou: crê, tenha fé, e que você e tua casa serão salvas. Então, se o nosso Senhor diz que se eu creio, que se eu tenho fé, que eu confio no Senhor, que eu o sigo, que eu e minha casa vai ser salvo, Deus não mente. Então, eu vou seguir ao Senhor, fazer o que Ele manda, confiar nele, pronto, e ter mudança de vida. Porque esse é o foco, a salvação. Como se consegue a salvação? Tendo transformação, deixar que o Espírito Santo nos transforme, que o Espírito Santo nos modifique. Vamos entregar nossa vida a Deus e ser transformados por Ele. E a nossa transformação, as nossas palavras, a nossa conduta vão ser sementes para que outros também sigam o mesmo caminho. Tenha fé, tenha paciência e confie no Senhor, que o resto Ele fará. Deus abençoe vocês.